dia. A gente vai tratar nessa aula de hoje do gráfico da função seno. A gente vai aprender a construir o gráfico de seno de x, mas também a identificar as principais características, os principais elementos que estruturam o gráfico da função seno. A primeira coisa que vocês têm que fazer é construir o plano cartesiano. Observem aqui, por favor, que esse plano cartesiano não possui a circunferência trigonométrica. Então, significa o que exatamente? Que esse eixo deitado aqui não é o eixo dos cossenos. Isso aqui é o eixo x dos ângulos que eu vou trabalhar na função seno. É o eixo das abscissas. Naturalmente, esse eixo aqui é o eixo das ordenadas, é o eixo y. São os valores que eu for encontrando para a função seno de x. Conforme eu for trabalhando os ângulos x, eu jogo esses ângulos dentro da função seno e os resultados eu vou colocando para seno de x, que são os valores de y. Ou seja, eu vou trabalhar com pontos coordenados num plano cartesiano. A primeira coisa também que a gente tem que tomar cuidado é o seguinte: quais são os ângulos que eu vou trabalhar? Porque afinal de contas são infinitos ângulos dentro do intervalo de 360 graus. Então, para facilitar a minha vida, eu vou trabalhar com ângulos no intervalo de 90 em 90 graus. Por quê? Porque eu vou usar como referência ou vou usar como inspiração a própria circunferência trigonométrica, que foi dividida em 4 quadrantes, em 4 intervalos de 90 graus. Então, eu vou andar 90 graus para a direita, simbolizando o sentido positivo, e também de 90 em 90 graus para a esquerda, traduzindo a ideia da circunferência trigonométrica, só que no sentido negativo. Então, aqui, sendo ponto de partida, eu vou colocar os ângulos positivos para a direita, mas sempre andando de 90 em 90 graus. Apenas para criar o hábito, eu vou colocar os ângulos em radianos. Então, está aqui, ó, π sobre 2, 90 graus, π, 180 graus, 3π sobre 2, 270 graus, e eu fecho uma volta completa de 2π radianos. Observe que desse ponto 0 até o 2π, isso aqui significa o que? Uma volta completa na circunferência trigonométrica, só que no sentido positivo. Eu poderia fazer a mesma ideia, desenvolver o mesmo raciocínio, só que no sentido negativo. É só a gente repetir os mesmos valores para a esquerda, só que com sinal de menos na frente. Então, de 0 para cá é 90 graus, só que 90 graus negativos, menos π sobre 2. Aqui seria menos π, depois menos 3π sobre 2 e por fim menos 2π. Professor, para nesse ponto aqui, para no menos 2π? Não, eu poderia continuar infinitamente para a esquerda. O que significa isso? Se eu saio do zero e paro exatamente no menos 2π, eu fechei uma única volta no sentido negativo. Eu poderia andar mais uma volta, mais duas, mais três, mais quatro, e aí não tem limite, tá? Então eu poderia continuar infinitamente para a esquerda, traduzindo a ideia de infinitas voltas na circunferência trigonométrica pelo sentido negativo de orientação. A mesma coisa você imagina para a direita. Saindo desse zero e parando no 2π, você traduz a ideia de uma volta completa, só que no sentido positivo de orientação. Se eu saio desse 2π e continuo infinitamente para a direita, isso significa o quê? Que eu entro na segunda volta positiva, na terceira volta positiva, na quarta, na quinta, na sexta e assim por diante, tá? Agora, e em relação às imagens que a gente vai encontrando para a função seno? Bem, vocês se lembram que o ponto mais alto da circunferência trigonométrica para o seno era 1. Então, eu vou demarcar essa altura aqui como sendo a altura máxima, ou seja, a altura máxima é 1. Então, eu vou traçar uma reta pontilhada simbolizando um teto. Significa o que exatamente? Que
que o gráfico não pode, em hipótese alguma, passar dessa altura 1 aqui, ó, tá bom? Porque o ponto máximo da função seno é exatamente a altura 1, é o teto da função seno. Em contrapartida, existe um piso também em relação à função seno. A gente já aprendeu que o ponto mais baixo é menos 1. Então, o que eu faço? Eu crio aqui uma linha pontilhada, traduzindo a ideia de limite da função. Isso significa que isso é um piso. Em hipótese alguma, a função seno vai passar dessa linha pontilhada para baixo. Então, gente, baseado nessa ideia, significa o quê? Que independentemente da cara da função seno, o gráfico ele tem que ficar preso obrigatoriamente dentro dessas duas linhas pontilhadas, tá? Em nenhum momento eu vou ter gráfico aqui nessa parte de baixo, em nenhum momento eu vou ter gráfico aqui na parte de cima. O gráfico, repito, vai ficar preso obrigatoriamente dentro dessas duas linhas pontilhadas. O teto é a altura 1 e o piso é a altura menos 1, tá? Bem, feita essa análise, agora a gente vai marcar alguns dos principais pontos que a gente conhece na circunferência trigonométrica para seno. Começando aqui, ó, esse aqui é o ângulo de 0 grau ou 0 radiano. Quem é o seno de zero? A gente já aprendeu que o seno de zero é zero. Então, marquei o primeiro ponto. Aí você percorre todo o primeiro quadrante no sentido positivo e você chega aqui no 90 graus. Quando você chega no 90 graus, eu pergunto, quanto que é o seno de 90 graus? Na circunferência trigonométrica, 90 graus está lá em cima. Lá em cima é a altura máxima 1. Então, eu vou subir aqui, ó, por esse ponto, a altura de 1. Então, está aqui, ó. É aqui que eu vou marcar o meu pontinho no plano cartesiano correspondente a 90 graus. Então, para a função seno, quando o ângulo for de π sobre 2, 90 graus, o seno de x vale 1. Ok. Agora, o que eu faço? Eu saio do 90 graus e percorro todo esse intervalo que é o segundo quadrante. Quando eu percorro o segundo quadrante, eu chego depois no 180 graus. E a gente já aprendeu que o seno de 180 graus é zero. Não está nem acima do zero e nem abaixo do zero. Ou seja, o seno de 180 graus é zero. Está no mesmo nível desse zerinho aqui, ó. Tranquilo. Agora, eu saio do 180 graus e chego no terceiro quadrante. À medida que eu vou caminhando pelo terceiro quadrante, eu me aproximo cada vez mais de quem? Dos 270 graus. 270 graus na circunferência trigonométrica está lá na parte mais baixa, e a parte mais baixa da circunferência é a altura menos 1. Então, está aqui o pontinho, tá? Bem, cheguei na parte mais baixa da circunferência, o que a gente faz? A gente entra no quarto e último quadrante, que é esse intervalinho aqui. À medida que eu me aproximo, passando pelo quarto quadrante, à medida que eu me aproximo de fechar uma volta completa de 360 graus, eu vou me aproximando cada vez mais do zero. Quando eu chego em 360 graus cravados, pergunto, quanto que é o seno de 360 graus? Zero. Então, eu marco esse pontinho aqui, tá? Então, a gente tem os principais pontos marcados no plano cartesiano da circunferência trigonométrica. Isso no sentido positivo, mas eu poderia continuar além da primeira volta? Poderia, não tem problema. Então, era só eu continuar marcando aqui, ó. De 0 para cá, 1π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, 4π sobre 2. Então, o próximo seria o que? 5π sobre 2. Depois, 6π sobre 2. O que é exatamente 6π sobre 2? Simplificando, 3π. Isso pelo lado positivo, tá? Quando eu saio do 2π e entro nesse quadrante aqui, é o primeiro quadrante, só que agora na segunda volta.
tudo que passar de 2π já é segunda, terceira volta e assim por diante. Então aqui volta novamente para o primeiro quadrante, só que dentro já da segunda volta. E aí esse pontinho aqui é o equivalente de novo a quem? Começa a repetir, ó, tá? Saiu do zero, o próximo ponto é 90. 2π também é zero na circunferência trigonométrica. Então saiu do zero, chegou no próximo ponto que é o 90 graus. Então esse ângulo aqui ele é congruente a 90 graus na circunferência trigonométrica. Então quer dizer que a marcação do ponto dele está lá em cima na circunferência. Então seria esse pontinho aqui. Da mesma forma que aqui também teria mais um pontinho. E assim por diante, tá? Repito, se você andar pelo sentido positivo, você vai marcando essas pontuações aqui, ó. Está no meio, vai até lá em cima, desce passando pelo zero, chega até na parte mais baixa, -1, e sobe de novo. Parou no centro da circunferência. Ok. E começa todo o processo de novo. Está no zero, sobe até o 1, desce passando pelo zero, desce passando até a parte mais baixa, que é o -1, e sobe de novo e para aqui. Entenderam a lógica? Agora a gente pode fazer o raciocínio também para o lado esquerdo. Vamos lá. Saindo do 0 grau, andando no sentido negativo da circunferência, tá? Ou seja, 90 graus no sentido negativo, eu paro lá embaixo na circunferência trigonométrica. Lá embaixo na circunferência é 90 graus negativos. E lá na parte mais baixa a gente sabe quanto que é o seno. A parte mais baixa o seno vale -1. Ando mais 90 graus pelo lado negativo, aí eu chego nos 180 graus negativos. 180 graus negativos, o seno vale 0, ok? Ando mais 90 graus pelo lado negativo, eu chego no -3π/2. Esse -3π/2 nada mais é do que o 90 graus positivo, está lá em cima na circunferência trigonométrica. Então o ponto está lá em cima, ok? O que eu faço agora? Ando mais 90 graus pelo lado negativo, aí eu chego no 2π negativo, ou seja, uma volta completa. Uma volta completa, naturalmente, 0. Tranquilo. Caso eu queira continuar além da primeira volta no sentido negativo, é só continuar fazendo essas marcações, tá? Então vamos lá, ó. 0, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, o próximo 5π/2, depois 6π/2. Simplifica 6π/2, isso aqui vai dar -3π, tá? E aí você chega à conclusão, como é que vai ficar isso aqui, ó? Tá aqui embaixo, passa pelo zero, vai até a parte mais alta, desce passando pelo zero, chega na parte mais baixa, ok, sobe passando pelo zero, tá aqui, sobe chegando na parte mais alta, tá aqui, e assim por diante, tá? Gente, o que a gente fez foi marcar os principais pontos de uma circunferência trigonométrica, tanto no sentido positivo, mas também no sentido negativo. Ok. Agora vocês têm que me ajudar a interpretar isso aqui. O que significa? Vamos começar do zero e andar pelo sentido positivo da circunferência trigonométrica. À medida que a gente vai saindo do zero para o 90 graus na circunferência trigonométrica, o gráfico vermelhinho, o segmento vermelhinho vai subindo, ok. Só que ele vai subindo não de forma reta, ele não sobe de forma linear. Por quê? Porque a circunferência trigonométrica ela é uma circunferência trigonométrica. Então quer dizer que quanto mais próximo de 90 graus for o meu ângulo, isso significa o quê? Que mais devagar o gráfico começa a subir. Ele perde velocidade. É como se você estivesse subindo um morro. Se você quiser manter a mesma velocidade, o mesmo ritmo de subida de um morro, vai chegar uma hora que você vai começar a ficar cada vez mais cansado, mais cansado, mais cansado, e vai começar a perder fôlego. Então tu começa a diminuir o ritmo. Então, ao invés dele subir de forma reta do zero lá para cima, ele sobe
formando uma pequena curva. É como se no primeiro momento ele subisse apontado, tá, com toda a intensidade do mundo para cima, mas à medida que ele vai subindo, ele vai perdendo intensidade, vai perdendo velocidade. Pronto, chegamos aqui, ó. A gente está na parte mais alta da circunferência trigonométrica. Agora, morro abaixo. Então, imagina um carro parado no alto do morro. Você está com o freio de mão puxado. Soltou o freio de mão. O que significa isso? Que ele vai descer de forma reta? Não. De forma linear? Não. À medida que ele começar a descer, ele desce devagarzinho. Conforme ele vai descendo, ele vai ganhando velocidade. Vai chegar uma hora que ele vai disparar morro abaixo. Então, na verdade, se forma uma curva como essa, como que eu estou desenhando para vocês, tá? Agora, imagina o seguinte, você está aqui. Imagina um avião pousando, tá? Um avião preparando para o pouso. À medida que ele vai se aproximando do chão, o que ele faz? Ele vai começar a levantar o bico do avião para funcionar como freio, para perder velocidade, porque senão ele cai de bico, arrebenta o avião, explode, mata todo mundo, tá? Então o que ele vai fazer? Ele vai usando o que? O bico do avião como freio. Então ele puxa a ponta para cima, tá? Então quando ele começa a cair, ó, ele percebe que está se aproximando do chão, ele começa a puxar o freio do avião. Então ele começa a cair, só que como se estivesse preparando para voltar a subir. Então um avião descendo, ele vai passar raspando aqui assim no chão, ok? Chega a tocar o chão, mas ele prefere arremeter. Então o que ele faz? Ele começa a acelerar cada vez mais para ganhar velocidade. Então ele começa a subir de forma mais devagar, e à medida que ele vai subindo, ele vai apontando cada vez mais para cima, porque ele tem que vencer a força da gravidade. Então ele pé no acelerador. Então pé no acelerador, subindo cada vez mais forte. Chega uma hora que aconteceu o que? Ele chegou aqui, ó. Gente, nesse exato momento, antes de eu continuar essa historinha, tu percebe que ele saiu do zero, fez essa trajetória todinha aqui até o 2π radianos. Ele fechou uma volta completa na circunferência trigonométrica. Entendeu a história? Tudo que começar daqui para frente vai repetir o que já foi feito anterior. Nesse intervalo que vai de 0 a 2π, isso aqui ele fechou uma volta completa na circunferência. Então o que eu vou fazer? Eu vou demarcar esse gráfico para vocês, ó. O gráfico eu vou reforçar ali para vocês aqui, ó. É uma curva, não é uma parábola, tá? Pode até parecer uma parábola, uma curva que a gente aprendeu lá no segundo grau, equação de segundo grau, tá? Mas não é. Então é uma curva, ele agora começa a cair a curva, ok? Tá aqui, ó. Então ele começa a apontar cada vez mais para baixo, passou aqui, ó, pelo π, apontado cada vez mais para baixo, e agora ele começa a embicar essa curva cada vez mais para cima. À medida que ele atingiu o ponto mais baixo, ele começa a apontar cada vez mais para cima para retomar a sua subida. Então o gráfico da função seno é exatamente isso daqui, tá? Esse gráfico da função seno, ele tem um nome técnico. O gráfico se chama curva senoide. Curva senoide. O nome não é bonito, tá? Mas é assim que se escreve e é assim que se fala, senoide. Mas o mais importante é vocês perceberem que desse pontinho aqui até esse pontinho aqui, você tem precisamente uma volta completa na circunferência. Agora olha só, a partir desse ponto ele entra na segunda volta na circunferência e ele começa a repetir toda essa curva de novo, ó. Então tudo que começou daqui fazendo essa curva vai até lá em cima e cai de novo, ele faz aqui, ó. Ele vai até lá em cima, vou até fazer com o azul um pouquinho mais claro, ó, vai até lá em cima e cai novamente. Todo o processo se repete. Olha que interessante. Esse pedaço aqui da curva é rigorosamente igual a esse pedacinho aqui da curva, tá? E ele continua para baixo, ó. Esse pedaço que continuaria infinitamente para cá, o que é exatamente? Esse pedacinho que está
pontilhadinho para vocês aqui nada mais é do que esse pedacinho aqui de baixo, ó, tá? Essa curva em formato de U aqui é a mesma curva em formato de U do lado de cá. Ó, gente, a mesma coisa acontece para o lado negativo da circunferência, tá? Do plano cartesiano. Então, seguindo esse padrão, ó, vem aqui embaixo, sobe, vai lá em cima, chega na parte mais alta e volta a cair de novo. E aqui, ó, de novo, ó, ele vai formar esse U aqui nesse pedaço, ó, formando esse Uzinho. Como é que fica? É só fazer um pouquinho mais de calma que não tem erro. Lembrando, você não tem aqui, ó, um gráfico com linhas retas, tá? É sempre com linhas curvas em formato de U, ou U voltado para baixo ou esse U voltado para cima, mas é sempre assim, ó, tá? Passou aqui, ele volta a querer cair, ó. Então agora começa a fazer a curva para apontar para baixo novamente. Então deixa eu fazer aqui o gráfico para vocês, ó. Começa a querer apontar para baixo novamente, e isso aqui não tem fim, esse processo ele é infinito. Então é sempre assim a partir de agora, tá? Então eu posso vir até aqui, vou fazer até o nosso 3π e depois vida que segue. Olha só como é que ficaria, seria algo mais ou menos assim o gráfico da nossa função seno, tá bom, gente? É essa ideia que vocês têm que ter, ok? Essa ideia que vocês têm que ter. O que a gente poderia trabalhar com vocês aqui? Um monte de coisa. Por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, esse pedacinho aqui do gráfico é exatamente igual a quem? A esse pedacinho aqui, ó. Essa curva que vem desse ponto até esse ponto aqui. Então, esse pedacinho é rigorosamente igual a esse pedacinho aqui. São pedaços equivalentes. Então, por exemplo, você quiser saber qual é a distância do gráfico ou qual é o período do gráfico, a partir de qual intervalo as coisas começam a acontecer, basta você marcar dois pontos equivalentes no gráfico e calcular a distância entre eles. Por exemplo, esse pedacinho aqui, você marca no gráfico, cria uma linha pontilhada só para identificar onde está o correspondente a ele. O próximo pedaço correspondente a ele seria mais ou menos aqui assim. Bem, marcado esses dois pontos correspondentes no gráfico, você vê quem é o x desse ponto aqui, que no caso eu poderia perfeitamente falar que é esse, e também quem é o x desse ponto, que eu poderia perfeitamente falar que é esse daqui. Então, esse x aqui, que eu poderia chamar de x0, e esse x aqui, que eu poderia falar que é o x1, a distância entre este x e esse é o que a gente chama de período. Então, o período da função seno, você pode fazer o que? Identifica dois pontos correspondentes e calcula logo em seguida a distância entre um e outro, tá? Por exemplo, olha só, esse aqui é o ponto mais alto do gráfico, ok? Aí ele desce, vai até a parte mais embaixo do gráfico e volta a subir de novo. Quando é que ele vai encontrar a parte mais alta do gráfico? Exatamente aqui, ó, tá? Então, o que você faz? Você traça o x desse pontinho, que a gente já sabe que é π sobre 2. Traça o x desse pontinho aqui, que a gente também já sabe que é 5π sobre 2. E você calcula a diferença entre eles. Então, a diferença entre esses dois valores de x é exatamente o período da função. Vamos fazer essa brincadeira? Olha só, vou escrever aqui para vocês, ó, período. O período, eu posso pegar dois valores de x correspondentes consecutivos e fazer a diferença. No caso, esse aqui menos o correspondente anterior. Então, ficaria assim, ó, 5π sobre 2 menos quem? π sobre 2. Quanto que é 5π sobre 2 menos π sobre 2? Dá 4π sobre 2. Simplifica 4π sobre 2. Cancelo, cancelo, me sobra exatamente 2π. Gente, 2π é exatamente 360 graus.
uma volta completa, tá? Esses pontinhos mais altos que você tem no gráfico de uma função seno, numa senoide, se chamam picos. Então aqui você tem um pico, naturalmente aqui você tem outro pico. Então o período você pode fazer exatamente através de quem? Pela distância entre dois picos sucessivos, consecutivos, sem qualquer tipo de problema. Eu poderia pegar os dois pontos mais baixos? Poderia. Por exemplo, esse pontinho aqui é um ponto mais baixo, ou consecutivo, ou o sucessivo dele. Poderia ser quem? Esse aqui, ó. Show de bola. Esses dois pontos mais baixos a gente costuma chamar de vale, tá? Então aqui você tem um vale, naturalmente aqui você tem outro vale, tá? De uma curva senoide. São os dois vales consecutivos, os dois pontos consecutivos mais baixos da curva senoide. O que você faz? Identifica o x correspondente a ele, no caso seria menos π sobre 2, e no caso seria o x desse pontinho aqui, ó, 3π sobre 2. Então você poderia calcular o período, que eu vou chamar de período P, né? Vou escrever período para ficar mais claro para vocês estudarem. O período basta você pegar os dois x consecutivos e fazer a diferença entre eles, no caso entre os dois vales, né? Esse vale aqui, 3π sobre 2, 3π sobre 2, menos, qual é o vale anterior a ele? É esse aqui, ó, menos π sobre 2. Então, menos π sobre 2. Como é que você calcula a diferença entre dois números? É um número menos o anterior, só que esse anterior é negativo, né? Menos com menos, mais. Então, fica 3π sobre 2 mais π sobre 2. Pergunta, 3π sobre 2 mais π sobre 2, 4π sobre 2. Simplifica 4π sobre 2. Vai dar 2π, ok? Então tá aí o período da função seno traduzida nessa brincadeira toda que a gente fez. O mais importante é vocês identificarem quem são exatamente o que? Quem são os pontos correspondentes em segmentos dessa curva, tá? Então, vou escrever até com uma outra cor aqui, ó. Se você identifica, por exemplo, essa curva aqui, você pode identificar uma curva correspondente imediatamente antes ou imediatamente depois. Então, uma curva posterior a essa correspondente seria quem? Seria essa aqui, ó, tá? Vou fazer até com uma outra cor agora para facilitar. Essa curva aqui, quem que seria uma curva sucessora ou antecessora a ela? Vamos pegar uma que vem depois dessa aqui. Quem que seria? Seria exatamente esse pedaço. Então, identificou quem são os dois pedaços correspondentes, já fica bem mais fácil desenvolver os cálculos. Se eu quiser calcular a distância ou o período dessa curva, né, dessa função senoide, então você pode fazer o que? Identifica, por exemplo, esse pontinho aqui, tá? Identifica o ponto correspondente no pedaço correspondente, naturalmente, que seria algo aqui assim, show de bola. Identifica os dois valores de x, um para cada ponto. Então, para esse pontinho aqui, você teria esse valor aqui. Para esse pontinho aqui, você teria esse valor aqui. E aí, simplesmente, você calcula a distância, a diferença entre esse e esse. Calculou a diferença entre um e o outro. Aí, você tem exatamente o período da função seno de x. Gente, feita essa análise, o que a gente poderia também trabalhar a mais aqui para vocês? A gente poderia mostrar o seguinte: domínio e imagem. Olha só, caso eu queira, por exemplo, identificar o domínio dessa função, vou escrever aqui no cantinho, ó, domínio, tá? Que eu vou traduzir pela letra D. O que a gente poderia fazer?
O domínio são os valores de ângulo que você pode trabalhar dentro da função. Uma coisa que acontece é o seguinte: para cada valor de x, tu vai encontrar tão somente uma única imagem. Para cada valor de ângulo, tu acha em correspondência uma única imagem para esse ângulo. Por exemplo, a gente já sabe que esse eixo todinho aqui é o eixo dos ângulos x, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, calcular quem é a imagem desse ângulo aqui, ó, tá? Eu sei que aqui é 180, eu sei que aqui é 270, entre 180 e 270 eu estou trabalhando com o ângulo do terceiro quadrante. Então, esse ângulo aqui localizado no terceiro quadrante, quem seria a imagem dele? Não sei, mas olha só, eu traço uma linha pontilhada até encontrar o gráfico. Ele vai encontrar o gráfico tão somente nesse pontinho aqui. Então, para esse ângulo específico, ele obrigatoriamente ele vai ter uma imagem, tá? Só que ele vai ter quantas imagens? Uma única imagem, que é isso. Tá, e qual é a imagem desse ponto? Aí você joga lá no eixo Y e vê onde que ele vai bater. Então, ele vai bater exatamente aqui assim, ó. Aqui é 0, aqui é 1. Então, a imagem daquele ângulozinho que eu criei aleatoriamente para vocês, a imagem desse ângulo aqui é exatamente esse Y. De novo, qualquer ângulo que você pensar aqui no eixo X, ele vai ter imagem obrigatoriamente. E reforço, ele vai ter quantas imagens? Uma única imagem. Por exemplo, vou pegar aqui do lado negativo, vou pegar esse ângulozinho X aqui qualquer, tá? Ele vai ter imagem? Vai, obrigatoriamente. Por quê? Porque é a função. Então, todos os valores de x têm que ter imagem, e somente uma única imagem. Como é que eu faço para descobrir? Eu faço aqui uma linha vertical até encontrar obrigatoriamente o gráfico. Encontrou o gráfico aqui. Pronto. Ele encontrou o gráfico num único ponto, que é esse pontinho. Então, toda função, o seu valor de x tem uma única imagem obrigatoriamente. Qual é o valor dessa imagem? Não sei. Marco esse ponto, crio uma linha horizontal e vejo qual é o seu correspondente y, no caso, seno de x. Vai ser exatamente esse valorzinho aqui, tá? Então, esse valor tem imagem? Sim, obrigatoriamente. Quantas imagens? Uma só. Qual é a imagem dele? Exatamente esse valor. Gente, isso é função, isso é o gráfico da função. Então, por isso, a gente pode falar o quê? Que os ângulos para a função seno podem ser esse ângulo aqui, que é o 0, qualquer ângulo positivo, infinitamente positivo, que você considerar para a direita, ok? Todos os números positivos, portanto. Pode considerar qualquer valor negativo, infinitamente para a esquerda, ok, sem problema, entendi. Então, todos os valores negativos vão em algum momento ter a sua respectiva imagem. Então, significa o quê? Se você pode pegar o valor 0 para ângulo, todos os valores negativos e todos os valores positivos, isso significa que você vai pegar todos os números reais. Os reais são o quê? Todos os positivos, todos os negativos, incluindo o 0. Ou seja, tudo, né? Tá, e as imagens? As imagens não fica difícil de você perceber não, tá? Em algum momento, o gráfico, ele passou daquelas linhas pontilhadas mais ao norte e mais ao sul? Não. Em nenhum momento ele cruzou essa linha pontilhada aqui, ó, limitada por esse 1. Em nenhum momento esse gráfico passou dessa linha pontilhada aqui embaixo, limitada pelo menos 1. Então, a imagem ela fica claramente compreendida, né, ou definida pelo intervalo fechado, que vai de menos 1 até 1. Tá? Isso é exatamente a imagem da função seno de x. E o período, a gente já fez de vermelho ali no cantinho direito. Tá? O período desse gráfico aqui, a gente não só já entendeu o que é,
mas a gente já sabe também como é que se calcula. O período, tá? Que eu vou chamar, por exemplo, poderia chamar, por exemplo, de período P, período, ok, período P é exatamente 2π radianos, ou, se eu quiser falar em graus, 360 graus. Gente, essa curva, deixa eu fazer um destaque nele para você aqui, ó. Vamos lá. Comecei no zero, ok. Olha só essa curva, começa no zero, vai até a parte mais alta, 1, desce passando pelo zero, tá aqui, desce a parte mais baixa, ou seja, -1, e começa a subir parando no zero novamente. Prontinho, cheguei aqui. Então eu acabei de fazer o que exatamente para vocês? Eu construí um período completo para essa nossa função. Tá. Você pode perceber que esse mesmo pedaço ele se repete infinitamente para a direita e também para a esquerda. Deixa eu mudar a cor aqui do pincel para mostrar para vocês. Olha só, começando aqui, ó, ele sobe, olha só que interessante, ele sobe até a parte mais alta, que é 1, depois ele desce passando pelo zero, vai até a parte mais baixa, que no caso aqui é o -1, e sobe parando na altura zero de novo, ó. Chegamos aqui, perceberam? Então essa curva ela se repete sempre e sempre e sempre e sempre, permanentemente. Mas como a gente quer o período de uma única volta, ou seja, um único ciclo completo, então basicamente o que a gente tem que fazer é essa análise. Uma outra coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando a gente fala assim, por exemplo, quando vocês estão viajando com os pais de vocês, com a família, com os amigos, enfim, aí no meio da estrada aparece uma placa antes de uma curva, salientando, reforçando o cuidado que você tem que ter. Aí aparece assim, ó, cuidado, pista sinuosa. Sinuosa é uma palavra que deriva de sinuosidade. Sinuosidade é de sinus em latim. Olha só, vou escrever aqui no cantinho para vocês, só para dar um reforço, uma curiosidade extra aí, tá? Olha que interessante. A palavra sinuosidade, ela vem do latim e traduzindo, né, a palavra sinus, tá? Sinus, sinuosidade, tá? Sinuoso, tá? Sinuosidade. A palavra sino de igreja, tá? É exatamente a mesma origem. A palavra sino de igreja tem rigorosamente a mesma origem. Quando você olha, por exemplo, esse pedacinho aqui, ó, da curva, isso aqui não traduz um pouco a ideia de sino de igreja? Traduz. Quer ver como? Eu poderia imaginar isso aqui, ó. Olha que interessante. Isso aqui, se eu pegar só esse pedaço da curva, olha só, eu vou completar esse desenho aqui. Como é que eu poderia fazer? Eu poderia fazer isso aqui assim, ó. Ó, um minutinho, por favor. Vou parar até aqui. Olha que interessante que eu vou fazer. Isso aqui não é um sino de igreja? Sim, tá? Por quê? Porque o sino de igreja, essa curvinha aqui, ó, é exatamente definida, né, moldada e inspirada na função seno. Lógico, né, que quem fez o sino não necessariamente ele entende, domina a função seno, mas o formato do sino, o nome é exatamente por conta disso daqui, tá bom? Desse modelo de curva que se forma. Sinuosidade, sino, tem a mesma inspiração, tem a mesma origem. Você pode perceber então que quando a gente fala assim, né, repetindo a ideia da estrada, né, da viagem, cuidado, pista sinuosa, uma placa alertando a gente para tomar cuidado nas curvas ao dirigir. A curva é exatamente isso aqui, ó, é um gráfico repleto de curvas, é um gráfico todo sinuoso, cheio de sinuosidades. Então a ideia de sino traduz um pouco essa ideia de curvas. Gente,
Isso é a função seno. O meu objetivo aqui foi tão somente mostrar para vocês a cara do gráfico da função seno e algumas das suas principais características, alguns dos seus principais elementos. Uma coisa muito importante, esse gráfico que a gente construiu foi especificamente da função f de x igual a seno de x, tá? Poderia ser f de alfa igual a seno de alfa, f de y igual a seno de y, f de b igual a seno de b, f de θ igual a seno de θ, enfim, mas é rigorosamente da função mais simples que vocês conhecem da função seno. Isso aqui é o que a gente chama de função primitiva. É a função mais simples que vocês podem conhecer para a função seno. Vou escrever aqui, ó, função primitiva, tá? Mais o que aqui só de curiosidade que eu poderia passar para vocês? Não, tá, lembrei. Uma outra curiosidade: a curva da função f de x igual a seno de x, da função primitiva, tu pode observar que ela passa rigorosamente aqui, ó. Esse pontinho, ele é nada mais, nada menos do que a origem do plano cartesiano. Esse pontinho aqui, as coordenadas dele são 0 para x e 0 para seno de x. É o ponto 0, 0. Então, o gráfico da função seno de x passa obrigatoriamente pela origem do plano cartesiano, ele passa obrigatoriamente pelo ponto 0, 0. Tá bom, gente? Bem, feita toda essa análise, eu vou mostrar para vocês agora mais uma curiosidade para dar esse arremate final nessa matéria. Eu quero que vocês observem para mim esse gráfico que eu elaborei para vocês aqui. Olha só, você tem a circunferência trigonométrica conectada com o plano cartesiano. Aqui eu vou deslocar esse pontinho em torno da circunferência trigonométrica. Olha só o que vai acontecer com o gráfico, tá? Eu estou criando um arco de circunferência, tá em destaque verde para vocês aqui. Isso traduz a ideia de ângulos sendo percorrido. Aqui, gente, independentemente do ângulo ser em grau ou radiano, ele esticado, ele é esse prolongamento aqui, ó. Então, quando eu chego, por exemplo, nesse ponto mais alto da circunferência trigonométrica, esse ângulo é um ângulo de 90 graus, ou π sobre 2 radianos. É exatamente o tamanho desse percurso aqui, ó, 90 graus, ou π sobre 2 radianos. E nesse intervalo de π sobre 2 radianos, ó, primeiro quadrante, é exatamente o modelo de curva que se criou, tá bom? Olha que super interessante também que vai acontecer. Esse pedacinho aqui, ó, esse segmento seno, é exatamente essa alturinha pontilhada para vocês. Então, essa linha pontilhada horizontal é a altura em que o gráfico se encontra em relação à parte mais alta, 1, e a parte mais baixa, menos 1. Então, olha só o que vai acontecendo, por favor. Olha só, entra no segundo quadrante, o gráfico começa a cair, passa pelos 180 graus, vai até a parte mais baixa, menos 1, entra no quarto quadrante e completa uma volta. E de novo, o processo se repete, ó. Primeiro quadrante, chega no 1, entra no segundo quadrante, passa pelos 180 graus, terceiro quadrante, parte mais baixa e volta a subir no quarto quadrante, até fechar uma volta completa de 2 π radianos. E esse processo continua permanentemente. É como se já fosse a terceira volta, quarta volta, quinta volta e assim por diante, tá? Esse intervalo que vai daqui até aqui é meia volta na circunferência, ó. Então aqui ele vai percorrer 90 graus, 180 graus. Observe que aqui ele está ainda na parte positiva. Agora ele vai para a parte negativa, que são os dois últimos quadrantes da circunferência trigonométrica. Entenderam? O que é bacana vocês perceberem? Todas essas propriedades que a gente fez agora há pouco, rabiscando na forma de rascunho, é interessante que vocês comecem a perceber agora.
De novo, tá? A curva, ó, em laranja, ela chega na sua parte mais alta, que é o 1, isso aqui, ó, em 90 graus. Desce passando pelo 180 e continua descendo até a parte mais baixa, que é o menos 1, quando ele chega aqui, ó, em 270 graus e fecha uma volta completa a partir desse momento, ok? Vou deixar aí uns 10, 20 segundinhos, vocês só observando o gráfico que ficou animado para vocês verem. Outro detalhe que eu quero que vocês observem é exatamente esse segmento vermelho, ó. Sai do 0, vai até a parte mais alta 1, desce passando pelo 0, chega até a parte mais baixa menos 1 e volta a subir novamente. É como se fosse um movimento de bate-estaca, né? É como se fosse, por exemplo, aquela engrenagem das rodas de um trem, por exemplo. E aí você pode ficar criando, né, ou pensando vários exemplos onde você encontra esse movimento. É o que a gente chama de movimento periódico, movimento cíclico. Se você imagina, você tá olhando uma bicicleta vindo rigorosamente na sua frente. Você olha a pessoa pedalando a bicicleta, que ela vem rigorosamente na sua frente, você só enxerga esse movimento dos pedais olhando de frente. Mas se você enxerga lateralmente a pessoa pedalando, aí você enxerga exatamente esse movimento circular que está sendo produzido aqui para vocês, tá? Mas se você olhar a pessoa pedalando de frente, você só vê o movimento de sobe e desce. Bem, eu espero que vocês tenham conseguido entender mais um pouquinho, tá? O que é a função seno, como é que se constrói o gráfico, qual é a característica do gráfico da função seno e, no mais, bom estudo para vocês e a gente se encontra na próxima aula. Obrigado e até lá.